onde nós queremos ser ministrados por Deus através da sua palavra, né? E eu gostaria de convidar você para receber nesta manhã esta palavra da parte do Pai. Você abrisse o seu coração e estivesse conectado à sala do trono, aquilo que Deus quer falar conosco neste dia. Amém? Eu gostaria nesta manhã de compartilhar um tema, e o tema é: o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Vamos repetir o tema desta manhã? O grão de trigo precisa morrer para dar fruto. Uau! Eu quero compartilhar isso, queridos, porque praticamente este é o primeiro domingo deste ano em que eu estou aqui ministrando a igreja. Nós ministramos no final do ano de 2020, depois logo nós tivemos na virada do ano a ministração da apóstola Valnice, na viração do ano na quinta-feira, depois no domingo a apóstola continuou ministrando, e eu estive compartilhando sim depois, mas hoje especificamente eu considero uma das primeiras ministrações do contexto deste ano, daquilo que nós queremos desfrutar e viver da parte de Deus sobre as nossas vidas. Semana passada nós estivemos aqui sendo ministrados pela vida do pastor José Roberto, e o tema, ele parece um tema assim meio confrontador, né? O grão de trigo precisa morrer para dar frutos. Mas foi Jesus quem disse isso. E nesta manhã, embora, né, nós estamos sendo convidados por Deus a morrer, não existe outra maneira de nós frutificarmos se não for desta maneira, morrendo. E Jesus, alguns dias antes da sua morte na cruz, sabendo que iria enfrentar, ele reuniu os seus discípulos e lhes disse o seguinte: abra sua Bíblia comigo em João capítulo 12, João capítulo 12, versículo 24, quando Jesus percebeu, entendia aquele momento em que ele já iria para a cruz, alguns dias depois, ele reúne os seus discípulos um pouquinho antes da sua morte ali na cruz, e ele disse isso daí. Vamos ler a partir do versículo, na verdade, 23, que diz assim: e Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Veja, ele estava um pouquinho antes da sua morte, reunido com seus discípulos, e ele diz isso a eles. É chegada a hora de o Filho do Homem ser glorificado. 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Jesus, ele dizendo isso aos seus discípulos, com essas palavras ele estava dizendo o seguinte: eu sou este grão de trigo, eu terei que morrer, mas depois que eu morrer, virá muito fruto. Eu disse ainda há pouco que esta é a minha primeira, e de fato é a ministração deste ano, e a primeira ministração, queridos, deste ano,
que o Espírito colocou no meu coração é um convite a morrermos. Um convite a gente ir para a cruz todos os dias. Nós temos muitas promessas este ano, esta década, de frutificação, de multiplicação, de crescimento, de coisas extraordinárias nas questões financeiras, questões pessoais, familiares, empreendedoras, em muitas áreas. E existe um decreto nos céus, onde nós recebemos através da nossa liderança, apóstolo Valnice, em Isaías 43, 19, que coisas novas estão vindo à luz. Nós temos recebido decretos através de muitos profetas neste tempo, promessas de frutificação, promessas de Deus agir de uma forma extraordinária, através de sinais, através de milagres. E eu creio que tudo isso pode acontecer, irá acontecer. Mas, antes deste mas, existe uma palavra que Jesus disse aqui, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não pode dar frutos. Ou seja, nós queremos ver muitos sinais e muitos milagres do agir de Deus de uma forma impressionante. E para a gente ver isso, queridos, nós precisamos morrer. Nós precisamos ir à cruz. Eu e você que estamos aqui no templo nesta manhã, ou vocês que estão nos acompanhando aí de casa, pelas redes sociais, nós somos partes deste fruto que Jesus disse assim: se o grão de trigo não morrer, não cair à terra e não morrer, ele não dará fruto, mas se ele morrer, ele dará muito, diga comigo, muito frutos. Eu e você somos parte desse muito frutos. Pela morte de Jesus, nós fomos alcançados. Pela morte de Cristo, eu e você somos esse fruto que estamos aqui hoje, na presença de Deus. E se ainda você que está em casa não faz parte desses muitos frutos, eu quero te dar uma excelente notícia. Hoje é um dia, uma excelente oportunidade em que Deus mudará a sua vida. Deus mudará a sua vida. Atender este convite de Jesus, de segui-lo, envolve morte. Você vai vendo isso a partir do versículo 25, que diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. E o 26 diz: se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Este convite que Jesus faz de segui-lo, de nós segui-lo, sempre envolve morte. Não existe meios de que a vida dele substitua a nossa, a não ser que voluntariamente decidamos morrer. Não existe outra maneira da vida se manifestar na nossa vida, se nós não morrermos. A frutificação, a multiplicação, os sinais, os milagres podem se manifestar nas nossas vidas e devem se manifestar nas nossas vidas, mas isso acontece quando nós decidimos voluntariamente morrer. Por isso, engana-se quem pensa que Deus tem compromisso com o nosso conforto. Engana-se muito quem pensa que Deus tem compromisso com a nossa vida, com o nosso conforto. Pelo contrário, nós temos garantia de que nós seremos, sabe o quê?
desafiados a abandonar a nossa zona de conforto todos os dias. Assim como o trigo que morre, para poder frutificar e multiplicar a vida que ele carrega dentro de si, nós também somos chamados a esse lugar de morte. Porque se nós não morrermos, queridos, a vida que nós carregamos dentro de nós, que é Cristo, não será vivida, liberada a outras pessoas. Todos vocês sabem, sou filho de agricultor, e não só o trigo, mas todas as sementes, elas carregam dentro de si vida. Existe uma vida ali dentro que germina, nasce, brota, floresce, cresce e dá fruto. Mas para que essa vida que está dentro desta semente frutifique e multiplique, primeiro ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Então, assim como o trigo e todas as outras sementes, elas precisam morrer para frutificar, para multiplicar aquela vida que está dentro de si. Por que frutificar e multiplicar? Imagine um trigo, uma sementinha. Primeiro ela morre, aí ela germina, ela frutifica e depois ela multiplica. Um grãozinho de trigo normalmente dá muitos outros grãozinhos de trigo. Ela frutifica para depois multiplicar. Mas antes da multiplicação e frutificação existe o processo de morte. E é Jesus que nos ensinou este princípio, que se nós, queridos, quisermos frutificar e multiplicar, primeiro nós temos que ir a este lugar chamado morte, cruz. Sem este lugar que é chamado cruz, nós não vamos frutificar. Poderíamos neste dia aqui eu estar trazendo uma bela de uma ministração de motivação, né? uma palavra de avivamento, uma palavra de, sabe, que a gente pudesse assim estar saltando em nossas cadeiras, pudéssemos estar dando glórias a Deus, mas esta é uma palavra de crescimento, de avivamento, de reavivamento, porque para ele acontecer, primeiro nós precisamos morrer, nós precisamos ir à cruz. Semelhantemente, queridos, essa morte, como acontece no grãozinho de trigo que morre e ele germina, frutifica e ele multiplica, semelhantemente essa morte em nós gerará também vida em nós, e além de gerar vida em nós, gerará vida em outras pessoas. Esta é a verdadeira vida, e devemos persegui-la com todas as nossas forças. Qualquer outra opção nos manterá intacto e, portanto, queridos, desprovidos da verdadeira essência, que é o próprio Deus. Ou seja, se nós não morrermos, a vida de Deus não se manifestará na nossa vida e através da nossa vida. Precisamos morrer. Veja que Deus está nos convidando no início deste ano a passarmos por um processo de morte. E quando nós ouvimos a ministração de semana passada, nós somos convidados a frutificar. Que tremenda palavra! E para essa frutificação acontecer, nós precisamos morrer. Nós precisamos ir à cruz todos os dias. O processo de morte do grão de trigo não é algo assim que morre pela metade. Não pode morrer só um pedaço do grão de trigo, ou ele morre inteiro ou ele não morre. Ou morre ou não morre. E isso que eles têm muito a nos ensinar. Ou nós decidimos morrer, ou não. Não existe meia morte. Eu estava lendo recentemente C.S. Lewis, na verdade, certa vez ele disse algo.
Eu vou ler o que ele disse. Na vida cristã, Cristo diz: dê-me tudo. Cristo disse: dê-me tudo. Eu não quero um tanto do seu tempo, um tanto só do seu dinheiro, um tanto do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu ego natural, mas para matá-lo. Meias medidas não trazem nenhum bem. Eu não quero podar um galho aqui e outro ali, mas eu quero derrubar a árvore inteira. Entregue todo o seu ego natural, todos os seus desejos que você julga inocentes, bem como os que você julga iníquos, todo o seu ser. E eu lhe darei um novo eu. Na verdade, eu lhe darei o meu próprio eu. A minha própria vontade se tornará a sua vontade. C.S. Lewis dizendo isso, como se Cristo estivesse dizendo isso a nós na vida cristã. Não existe metade, meio. Não existe meia medida. Ou seja, C.S. Lewis aqui, queridos, ele entendeu que a vida cristã, Jesus ele não amenizou o convite de segui-lo. Ou é ou não é. Para a gente frutificar, precisamos morrer e ponto final. Este é um segredo simples que quando nós descobrimos, vamos dar muitos frutos. Ele, aqui, C.S. Lewis falando, ele entendeu que Jesus ele não busca seguidores que curtem as suas publicações. Não é este o propósito. Jesus ele busca discípulos que estejam dispostos a seguir os seus passos. E isso inclui morte. No livro de Mateus capítulo 10, versículo 24 e 25 diz assim: não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Ou seja, o caminho apontado pelo Pai levou Jesus aonde? À cruz. O caminho que Deus apontou para o Pai levou ele à cruz. Se nós, queridos, captarmos isso, o caminho que Deus está apontando para nós também é a cruz. Não existe outro caminho. E nós estamos aqui nesta manhã ouvindo esta palavra. Agora, ouvir pela Bíblia, existem dois significados: o ouvir e o praticar. Muitas vezes nós estamos aqui apenas ouvindo ela, e vamos sair daqui e dizer assim: uau, né, nós fomos convidados a morrer, porque eu entendi que se eu não morrer, eu não vou dar frutos. Mas aí, a partir de hoje à tarde, ou mesmo amanhã, nós continuamos na nossa mesma vida, com um grão de trigo fora da terra, e não frutificamos. Deus está nesta manhã nos dizendo, queridos, que para que as promessas se cumpram nas nossas vidas, para que os milagres aconteçam, para que a frutificação aconteça, para que o crescimento aconteça, nós precisamos morrer. Nós precisamos ir à cruz. Nós precisamos viver uma vida de renúncia. Pastor, mais do que eu vivo. Jesus não quer as coisas pela metade. Ou é tudo, ou não é nada. O caminho que o trigo, para que o trigo morra, ele é a terra. A terra é a cruz do trigo. Assim como o caminho para eu e você possamos morrer, também é a cruz. Assim como Jesus recebeu o apontamento do Pai, dizendo: este é o teu caminho, a cruz. Imagine, queridos, Jesus veio à terra, viveu 33 anos e meio, mas praticamente, com um destino: salvar a humanidade. Mas o destino final, todos nós sabemos que era qual?
Desde quando ele chegou aqui, ele sabia que ele tinha um caminho, um destino. O último ponto da vida dele era: Pai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. A cruz. Se nós entendermos isso, que o nosso caminho é a cruz, nós vamos cumprir o nosso propósito assim como Jesus cumpriu o dele. E olha, queridos, de todo o coração nesta manhã, receba isso da parte do Senhor. Não retarde a decisão de permitir que essa morte opere. Não faça com que essa morte demore, seja procrastinada. Ela é o único. Eu vou repetir. A morte, essa morte, é o único meio que temos para experimentar a vida. Sem essa morte, não existe vida. Sem essa morte, a manifestação da glória de Deus, a essência de Deus dentro de nós, não vai se manifestar. Sem essa morte não existe frutificação. Sem essa morte não existe crescimento, não existe multiplicação. Jesus nos convida para vivermos em seu reino, um reino onde a morte gera vida. Olha que coisa incrível, parece um reino às avessas. O reino de Deus, o reino de Cristo, queridos, o reino do Senhor, ele é completamente às avessas. Porque ele diz assim: se você viver no meu reino, você precisa morrer, e se você morrer, você vai viver. Estranho, não é? Mas a morte gera vida. Nós vivemos um reino às avessas, onde para eu frutificar eu preciso antes morrer. Que reino é esse? Um reino de um rei que nasce em uma manjedoura e morre numa cruz. Que esquisito. Um reino onde o rei se senta com prostituta, onde ele come com cobradores de impostos, onde ele anda com pessoas que diante da sociedade eram pessoas imundas. É um reino às avessas, é ou não é, queridos? Eu lembro esses tempos atrás, o pastor Miquel esteve ministrando aqui sobre o reino. Certamente este reino que Jesus nos convida, ele é meio às avessas. E olha, queridos, é provável que ninguém em sã consciência iniciaria o seu reinado dessa forma. Ninguém. E Jesus, ele iniciou o seu reinado assim. E eu diria, queridos, que igualmente a constituição desse reino, ela só pode ser interpretada, ou seja, captada no nosso espírito, sabe por quem? Por cidadãos nascidos de novo, aqueles que já tiveram uma experiência de salvação, ou seja, aqueles que já morreram, é que vão entender e captar esse reino às avessas. Pessoas que abandonam a sua pátria e têm saudades de uma pátria celestial que nunca viram. Isso é uma loucura. Mas é isso que acontece com aqueles que nasceram de novo. Deixamos de viver a nossa vida, desejando viver uma vida eterna, a qual nós nunca vimos. E quando nós olhamos para a palavra, Abraão, ele foi um dos que inaugurou essa peregrinação em busca desse desconhecido. Neste reino, diga comigo, a morte gera vida. Vamos mais forte, neste reino, a morte gera vida. Neste reino, diga comigo, neste reino, os últimos são os primeiros. É às avessas ou não é? É este reino.
A mente humana, queridos, ela não acompanha e nem é capaz de codificar as mais simples, ou os mais simples acenos que indicam a direção a ser seguida. Nossa mente intelectual não consegue entender esse negócio. Por quê, queridos? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que não são os fortes que vencem a batalha neste reino. Como assim? É sim, queridos, já que nele nós somos fracos, e aí sim que nós somos fortes. Paulo disse isso. Nas nossas fraquezas nós somos fortes. Nossa mente não consegue captar isso. Em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele ficará só. Mas se ele morrer, dá muito frutos. E aqui está um outro segredinho. Quando o grão de trigo não morre, ele fica sozinho. Fica sozinho. Ele não dá fruto, ele não frutifica. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 10, 16. 1 Coríntios 1, 25, 27 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Esse é o reino avesso que Jesus nos convida, onde morrer gera vida, onde o último é o primeiro. Ou seja, considerar a vida do reino possível, queridos, sem a ação do Espírito Santo, é uma insanidade da nossa parte. Como assim, pastor? O que eu quero dizer, queridos, que se nós, para nós vivermos e considerarmos essa vida de Deus, essa essência do Senhor dentro de nós, deste reino, sem a dependência, sem a ação, sem o agir do Espírito Santo, é impossível. E o Espírito Santo, ele sempre vai nos levar à cruz. O Espírito Santo sempre vai nos levar à morte, porque ele sabe que quando nós morremos, é aí que vamos viver. Morrer para quê, queridos? Morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos desejos, morrer para este mundo, morrer para tudo aquilo que está à nossa volta. Queridos, quanto mais vocês morrerem e eu, quanto mais nós morrermos, mais vida teremos de Deus dentro de nós. Amém? Quanto mais morte, mais vida. É este reino que Jesus nos oferece. E tentar viver, queridos, o Sermão da Montanha, por exemplo, no livro de Mateus, ou qualquer outra orientação dada por Jesus Cristo no nosso intelecto, ou nas nossas habilidades humanas, eu posso lhes dizer uma coisa, por experiência própria, é frustrante. Se a gente não morrer, não vamos experimentar a frutificação, a multiplicação, o avivamento, o reavivamento, a manifestação, os sinais, os milagres. Se a gente tentar, queridos, seguir o Sermão da Montanha, seguir qualquer orientação de Jesus, no nosso conhecimento próprio, intelecto, vai ser muito frustrante. Muito frustrante. Por isso eu estou repetindo aqui algumas vezes, e o reino inaugurado por Jesus, ele é um reino às avessas. E diante desse contexto, cabe-nos uma pergunta: às avessas de quê? De uma mente limitada pela ação do pecado? Às avessas de uma sociedade que se deteriora em busca de prazeres? Às avessas da alucinada busca pelo conhecimento e pelo poder, pela riqueza? Sim, de tudo isso. Jesus inaugurou um reino e nos convida a viver este reino de morte para que possamos viver. Que reino é este? Um reino, queridos, de uma mente
limitada pelo pecado. Um reino onde a sociedade se deteriora e busca o prazer. É esse reino que temos que viver na contramão dele. Desculpa, na contramão deste reino, o reino de Cristo. Vocês estão me entendendo? Eu imagino que sim. Na verdade, nós fomos encontrados por Jesus dirigindo na contramão. E aí, nós estávamos numa autoestrada que nos conduzia diretamente para um despenhadeiro. E Jesus veio para mudar o rumo, mudar a nossa direção. E curiosamente, nós teimamos em manter os nossos olhos no temporal, no circunstancial, naquilo que nós estamos vendo, e isto é o que nos desestrutura. É isso o que nos deixa sem a manifestação desta vida na nossa vida. É manter os nossos olhos no que é temporal, circunstancial. É engraçado, queridos, constatar que sempre que nós somos orientados a enxergar o invisível, o mundo da fé, aquilo que o Espírito Santo nos quer mostrar, e escolher aquilo que é eterno, nós ficamos muitas vezes confusos. É tão engraçado. Quando nós somos convidados, orientados a receber esta vida morrendo, opa, como assim? É porque a mente humana não consegue compreender isso. Nós precisamos depender do Espírito Santo e nos colocar à inteira disposição dele. E eu estava meditando esses dias na vida de Jó, por exemplo. Nossa tentativa, queridos, muitas vezes de verbalizar os nossos conflitos diante daquele que não conhece nem o fim, ou melhor, não conhece nem o começo e nem o fim da existência. A nossa tentativa de verbalizar esses conflitos diante dele, observando a vida de Jó, é patética. Porque ele mesmo, Jó, tentou fazer isso, verbalizar os seus conflitos diante de um Senhor, diante de um Deus que não conhece começo, não conhece fim. E quando Jó tentou fazer isso, ele percebeu que a argumentação diante de Deus parece. Em outras palavras, não existe argumentação. Mas Senhor, quer dizer que eu tenho que morrer? Mas se eu morrer, aí a gente começa a argumentar com a nossa mente, mas aí eu vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, papapá, papapá. Para que a minha rede cresça, eu vou ter que fazer isso, para que a minha célula cresça, para que eu frutifique, para que minha família mude, eu vou ter que morrer, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que dizer amém toda vez ao meu marido, à minha esposa, não sei o quê. E aí começa aquela confusão, porque nós começamos, queridos, diante de um Deus que não conhece o começo e o fim, tentar justificar e verbalizar os nossos conflitos interiores que estamos vivendo dentro da nossa casa, e a maioria, ou por que não dizer 100% das vezes, vai acontecer o que aconteceu de Jó, porque quando o Criador entra em cena, a nossa argumentação desaparece. Não existe argumentação. Em outras palavras, para salvar o casamento, sim, você tem que morrer. Para salvar os seus filhos, você tem que morrer. Para a sua célula multiplicar, você tem que morrer. Para a célula frutificar, você tem que morrer. Para a gente ganhar vidas para Jesus, nós temos que morrer. Nosso eu tem que ir à cruz. Caso contrário, queridos, nós vamos ficar com os nossos argumentos diante de Deus, sempre, e nada vai acontecer. Pastor, que mensagem confrontadora. É verdade, queridos, mas ao mesmo tempo é uma mensagem tão poderosa e linda, porque Jesus está nos convidando não a só morrer, porque Ele está dizendo que se eu morrer, eu vou dar muito fruto.
Ele está nos dando um segredo para que você salve o seu casamento. Ele está te dando um segredo para que você salve o seu filho, sua filha, seus netos, suas netas. Ele está te dando um segredo para que você viva uma vida financeira abençoada. Porque muitas vezes nós não vivemos uma vida financeira abençoada porque nós não morremos no contexto financeiro. Ao invés de plantarmos a semente, comemos a semente, porque vai faltar. Essa impressão que muitas vezes temos, e aí não queremos morrer para cumprir mandamentos. Para eu salvar o meu casamento, eu vou ter que renunciar muitas vezes o meu ego. Eu tenho que morrer. Eu tenho que ceder. E para eu fazer isso, para que o meu casamento seja salvo, Jesus está nos dando direcionamento: morra. Para que a sua casa seja salvo, morra. Para que o seu relacionamento com o seu marido, com o seu pai, seja maravilhoso, morra. Morra. Para que eu tenha um relacionamento com a minha filha, Gabriele, eu tenho que morrer. Para que eu tenha um relacionamento saudável com a minha esposa, eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Se a gente não morrer, queridos, nós nunca vamos entender que a eternidade não cabe na nossa mente. Logicamente falando, a eternidade não cabe aqui dentro. Mas uma coisa eu posso lhes dizer: a eternidade, ela tem exatamente o tamanho do teu coração. Se você captar isso dentro de você, é lá dentro, no lugar da habitação do Espírito Santo, que nós recebemos essa linguagem capaz de traduzir aquilo que é eternidade. Não é na mente, é no Espírito. E a força necessária, queridos, para obedecer os estatutos deste reino, está nesta entrega ao Espírito Santo. De uma coisa nós podemos ter certeza: esse reino é eterno. Ele não terá fim. O seu rei não tem fim. Irmãos, nós somos, ou melhor, fomos antecedidos por pessoas que mataram gigantes com funda. Nós fomos antecedidos por pessoas que foram jogadas na fornalha e não se queimaram. Olha que coisa tremenda. Nós fomos antecedidos por pessoas que dormiram com leões e não foram comidos. Um reino onde o rei multiplicou pães, peixes, que andou sobre as águas, que deu vista aos cegos, que fez andar os coxos. Nós estávamos ainda há pouco cantando uma canção. Outra vez, faz outra vez, Senhor. Eu creio que Deus fará outra vez. Já vi mover montanhas, e eu creio que Deus fará outra vez. Abriu caminhos no impossível, e eu creio que Deus fará outra vez. Nós cantamos isso agora há pouco, para que a gente, queridos, veja o agir de Deus outra vez. Deus está nos dizendo nesta manhã: morra, morra. Se você morrer, você vai ver os milagres, você vai ver montanhas, você vai ver o caminho se abrir no mar novamente, você vai ver o agir do Espírito Santo. Irmãos, Deus está nesta manhã com muita alegria, eu posso dizer, porque existe uma alegria tão grande dentro de mim compartilhar esta mensagem com vocês, porque eu sei que Deus está nos dando um segredo, um ingrediente poderoso para a frutificação se manifestar nas nossas células, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar, que é morrer. Morrer não é uma coisa, neste contexto, queridos, ruim, é a melhor coisa que nós possamos fazer em nossas vidas. Morrer. Morrer. Hoje de manhã, nós compartilhamos há uns dias atrás, hoje dia 17, que nós começaríamos a oração na cave. 6:30 da manhã eu estava lá hoje abrindo a cave.
Quando foi umas 7 e pouquinho, eu fui para lá e fiquei quase 2 horas lá dentro. Saí de lá, era 9h15 da manhã. Chorei. Que experiência gloriosa com o Pai. Que tempo espetacular. Claro que nós estamos começando, talvez você se esqueceu. Mas precisava ser assim hoje. Hoje estava um quarteto lá. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que delícia. Que tempo maravilhoso. E nós estamos gerando um avivamento, um reavivamento, o agir, o mover. E eu sei que para isso acontecer eu preciso morrer. E quando nós vamos aos pés do Senhor, gerar, orar, interceder, nós estamos morrendo. Estamos renunciando nossa vontade, renunciando à cama quentinha, cedo. Portanto, querido, seja o que for que esteja distraindo-o de prosseguir com todas as forças, este relacionamento com este rei, de um reino às avessas, elimine isso. Elimine tudo aquilo que está distraindo você de perseguir este relacionamento com este rei. Quanto mais pertinho você estiver dele, mais morte você encontrará. Mais morte você encontrará. No novo nascimento nós recebemos os olhos invisíveis que vê o invisível. No novo nascimento nós recebemos ouvidos que escutam o inaudível. Com o novo nascimento nós vemos e ouvimos coisas que nós nunca vimos e nunca ouvimos. E além disso, nós recebemos dentro de nós a semente do eterno. Ah, que coisa tremenda, queridos. Recebemos esta semente do eterno e vale a pena se lançar sem reservas na direção deste único que nos conhece por completo. Como vale a pena isso? Podemos apostar com certeza todas as nossas fichas nele, mesmo quando tudo ao nosso redor conspira em outra direção. Aposte em Cristo. Você que está me ouvindo em casa, não existe outro caminho a não ser Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu creio de todo o meu coração que um grande avivamento está por acontecer, e a história inclusive está nos apontando para isso, através das palavras, das profecias. E segundo nós temos ouvido e visto, será um tempo, queridos, sem precedentes. Será um tempo no qual nós veremos sinais, maravilhas, milagres, muitas almas sendo salvas. Este avivamento, ele será uma chama queimando em nossos corações. Este avivamento será uma chama queimando em nossas cidades, em nossas nações. Avivamento fala de movimento. Movimento, nós precisamos viver este movimento. Fala de nos movermos, fala de transformação de vida. Deus está me dando uma palavra, e já faz tempo que eu venho escrevendo sobre vida em movimento. Qualquer hora, quando o Espírito nos conceder a direção, nós vamos ministrar sobre isso. Uma vida em movimento, e avivamento fala de movimento. A semente é plantada, ela morre, ela começa a germinar, ela frutifica, isso tudo é movimento. Nós temos aqui na igreja local muitos irmãos, temos unido o nosso clamor aos de muitos ao redor do mundo inteiro, homens e mulheres sem face, nós não sabemos quem são, que têm um chamado de Deus para que Deus faça mais uma vez. Temos orado por isso.
E eu louvo a Deus, eu agradeço tanto a Deus por esses irmãos e irmãs que têm entendido este despertar de oração, de clamor, pedindo a Deus: Senhor, faça mais uma vez aquilo que o Senhor já fez em muitos momentos da história, aquilo que o Senhor já se manifestou através de homens que foram antes de nós. Certamente, queridos, existe um tempo à frente, no qual eu creio que nós voltaremos a ver grandes cruzadas evangelísticas, nos quais o poder de Deus tocará a muitos. Eu anseio por viver dias nos quais eu terei muito mais testemunhos de curas e milagres para compartilhar, para contar. E eu quero orar por pessoas, queridos, em que ao colocar as mãos sobre elas e tocar sobre as suas vidas, elas serão curadas. Eu quero ver uma realidade dos céus vivida aqui nesta terra. E eu tenho clamado por isso, gerado isso, mas eu sei que isso não é o bastante. Eu sei que além disso, eu preciso ainda morrer. Morrer. O avivamento, ele faz tudo isso. O avivamento, ele traz o céu à terra. Mas para isso nós precisamos morrer. O avivamento, ele torna pecadores em homens santos. Homens cheios de clamor por justiça e retidão. E nós necessitamos viver dias, queridos, nos quais o poder de Deus tocará igrejas inteiras, tocará famílias, tocará cidades, nações inteiras. Pelo poder de uma geração de jovens, de homens e mulheres que decidem espontaneamente morrer para Deus, para viver para Ele. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14, um dos nossos decretos. Eu vou ver isso, queridos. Então que venhamos, ou que venham dias, onde nós veremos o cumprimento da profecia de Joel capítulo 2, Atos 2 também 17, que é o mesmo contexto, o cumprimento de Joel cumprindo em Atos dos Apóstolos. Que venham dias nos quais nós viveremos em poder, todos os dias. Eu quero ler isso com vocês. Joel 2:21 diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Aqui não diz que o Senhor fez, aqui diz: o Senhor faz. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Deus está nos dizendo que há um tempo de reflorescimento, de reflorestamento, de reavivamento. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e mosto. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o destruidor, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que tem procedido maravilhosamente para convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Versículo 27, sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol
converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel 2, 21 ao 32. Eu creio nesta palavra. Inegavelmente, queridos, o avivamento é algo sobrenatural. É o poder de Deus tocando as esferas da sociedade. Nós olhamos para uma sociedade em que está se deteriorando, família se deteriorando, tudo se deteriorando, e às vezes o nosso coração, ao ver tudo isso, diz assim: não tem mais jeito, é daqui para pior. Pode até ser no contexto da sociedade, mas aqueles que creem em Cristo, aqueles que confiam no Senhor, verão sinais, milagres, prodígios, coisas extraordinárias. Aqueles que não se envolverem, não se contaminarem com estes problemas, com esta terra, que morrerem, vão ver o agir de Deus. O avivamento fará com que as trevas recuem, fará com que os homens se dobrem diante daquele que é poderoso. O avivamento, queridos, ele formará homens e mulheres fortes e com uma identidade baseada em santidade. O avivamento, ele eliminará do nosso meio a adoração a homens e nos mostrará que somente Deus é digno de ser adorado. O avivamento, ele fará que não seja tão necessário ministrar por palavras, porque a nossa vida, ou as nossas vidas, gritarão ao mundo. O avivamento fará com que a sua vida diga que Jesus está dentro de você. O avivamento fará com que você, que já morreu e está emanando a vida, as pessoas olharão para você e verão elas gritando: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus vai te curar, Jesus vai mudar a sua vida. Eu creio, queridos, eu creio que não será no avivamento tão necessário a gente ministrar por palavras, porque as nossas próprias vidas, elas vão gritar ao mundo que nós carregamos a eternidade de Deus dentro de nós. Eu creio nisso. Afinal, não basta nós sermos um testemunho vivo de quem é Deus, nós precisamos ter testemunhos para contar os seus feitos. Em Atos capítulo 4, versículo 20, diz: porque nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. O avivamento não vai deixar a gente calado. E talvez nós não vamos falar nem com palavras, só a nossa vida será um testemunho para as outras vidas. Alguém disse, na verdade Francisco de Assis, ele disse: porque o evangelho, pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras, e o avivamento, ele fará isso. Nossa vida precisa ser um reflexo do evangelho de Cristo nesta terra. E talvez, queridos, a nossa vida seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Talvez a nossa vida será o único evangelho que as pessoas vão ler. Agora, se nós não estivermos mortos para esse mundo, que evangelho as pessoas vão ler em nós? Porque se nós não morrermos, a vida de Cristo não vai ser vivida. Isso significa que as pessoas vão ver o que em nós? Que vida elas vão ver em nós? O apóstolo Paulo, ele conhecia, e quando eu olho para o apóstolo Paulo, queridos, ele conhecia o valor que cada alma tinha para Cristo. A prova disso é que as pessoas que ele ganhou para Jesus, para Cristo,
primeiramente foram geradas em suas orações. Nós ouvimos no início o Valdir dizendo: estamos em 40 dias orando por vidas, gerando vidas. Se nós, quando nós morrermos, não pela metade, momentos como esse nós vamos querer gerar tantas vidas, tantos nomes. E o apóstolo Paulo, ele sabia, ele conhecia o valor que cada alma tinha. E a prova é que ele gerava essas vidas através das orações, para que só depois, essas pessoas pudessem ser pastoreadas através de um contato pessoal. Primeiro ele gerava essas pessoas. Ele disse, isso está em 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Em outras versões diz assim, pois me é imposta essa necessidade de pregar. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele sabia que cada alma que Deus lhe havia confiado era uma responsabilidade que o próprio Senhor havia delegado a ele, e que ele deveria cuidar desta responsabilidade. Paulo sabia disso. Foi por essa razão, queridos, que o apóstolo Paulo se converteu em um grande intercessor. A Bíblia diz que ele aprendeu a gemer diante de Deus, implorando pela redenção do seu próprio povo, os judeus, e depois também pelas nações gentílicas. E foi através dessas intercessões que ele ganhou inúmeras almas para Jesus. Em Gálatas 4,19, ele disse: meus filhinhos, por quem tenho e sinto, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo aprendeu diante do Senhor gemer pelas vidas, até que ele sentiu dores de parto. Dores de parto. Só quem morre faz isso. Paulo aqui em Gálatas ainda, ele diz: logo já não sou eu quem vivo, 2:20, mas Cristo vive em mim, e esse meu viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha o que ele disse: logo não sou eu mais quem vivo. Paulo estava dizendo: eu sou um grão de trigo que já caiu e morreu, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse meu viver que eu vivo hoje, que eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Em outras palavras, eu não prego muito com palavras, eu prego com a minha própria vida. Muitos se converteram através da vida de Paulo, não pelo que ele dizia, mas pelo que ele fazia. Ele frutificou por isso. Eu quero concluir nesta manhã, queridos, dizendo que uma das responsabilidades que temos é levar o Evangelho a toda criatura. Inclusive o Senhor disse assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? O profeta Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8 está escrito isso. Quem enviarei? Quem irá por nós? E o profeta tomou ali a dor do coração do pai e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E mesmo, queridos, que o Senhor tenha nos enviado a pregar o Evangelho a toda criatura, nós podemos começar fazendo isso com aqueles que estão debaixo do nosso próprio teto, fazer isso com aqueles que estão do nosso lado, os nossos vizinhos, os amigos que fazem parte da nossa vida, os nossos colegas de trabalho. Enfim, precisamos permitir, através da morte, que o amor de Deus seja derramado em nossos corações e possamos compartilhar
da nossa fé a pessoas que provavelmente nós vemos, ou sempre vemos, sempre estamos em contato com elas, porém nunca tínhamos levado essa mensagem da salvação. Que o Senhor permita que em nossas testas, em nosso espírito, em nosso coração, esteja a marca da intercessão, assim como esteve na vida de Paulo, que diz que ele gemia com dores de parto pelas vidas. Ó filhinhos, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Que nós carreguemos essa marca, queridos, de intercessão, mas também precisamos carregar na nossa testa, no nosso espírito, no nosso coração, a marca do evangelismo. A marca do Evangelho, para que nós possamos levar esta mensagem de salvação a todos aqueles que pudermos alcançar, para que lá no último dia, quando eu e você chegarmos na presença eterna de nosso Deus Pai, Criador, Ele possa dizer assim: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos ouvem aqui no templo, você que nos ouve em casa, é muito importante que você, que se ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que este seja o momento para que você o convide, para que Ele seja o Senhor do teu coração. E eu gostaria que todos os que estão aqui no templo, inclusive você que está em casa, que talvez está nos ouvindo pela primeira vez, e que ainda não teve esta oportunidade de viver a vida de Deus, de Cristo em você, e a única maneira de Cristo morar em você, viver em você, é você renunciar às coisas deste mundo, dizer não para elas e convidar Jesus para ser Senhor do seu coração. Feche os seus olhos e ore comigo e diga: Senhor Jesus, obrigado pela tua bendita palavra, que sempre nos ensina, nos transforma. Obrigado pela obra que fizestes na cruz do Calvário. Hoje, estou determinado a abrir o meu coração e entregá-lo a Ti, para que a partir de hoje, o Senhor venha habitar em minha vida, e seja o meu Senhor e meu Salvador. Também te agradeço pela oportunidade e responsabilidade de pregar o teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, todos aqueles que fizeram esta oração pela primeira vez, declaramos que neste momento começa algo novo em seus corações. Ao convidar Jesus Cristo para fazer parte da sua vida, o novo nascimento se manifesta e é revelado através de Jesus a sua vida. E nós declaramos que nesta manhã a sua vida nunca mais será a mesma. Te abençoamos ou abençoamos-te em nome de Jesus Cristo. E declaramos que você viverá tudo que Deus planejou para você, através desta entrega, desta renúncia, entregando-se a Cristo Jesus, o seu Senhor. Pai, também oro nesta manhã pelo privilégio e oportunidade que nós, servos teus, cristãos, filhos de Deus, temos de
anunciar o Evangelho, anunciar a palavra. Que o Senhor possa gerar nesta manhã em nossos corações este espírito de intercessor pelas vidas, e que nós possamos ter a marca do evangelismo em nossas vidas, de anunciar a Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Que nós possamos, como o apóstolo Paulo, olhar para esta geração e dizer: meus filhinhos, por quem eu de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Que esta dor de parto em nós, Senhor, provoque esta resposta que foi gerada através de uma pergunta a Deus, e Isaías respondendo disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Nós não temos que nos gloriar, Senhor, do Evangelho, não temos que nos gloriar de pregar a palavra, Senhor, isto está escrito, nós lemos hoje, que faz parte, Senhor, é uma necessidade. O apóstolo Paulo usa o termo, é uma obrigação, essa é uma obrigação imposta a mim, não devo me gloriar por isso. E ele ainda diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Querido Espírito Santo, queremos chegar naquele dia e ouvirmos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã, Pai, proclamando este avivamento que transformará vidas, que mudará vidas, homens e mulheres, Senhor, que terão dentro de si uma identidade baseada em santidade, homens e mulheres, Senhor, que não vão ficar se prostrando e adorando homens, meu Deus, mas somente aquele que é digno de ser adorado. Espírito Santo, oramos para que nós possamos pregar o Evangelho, muitas vezes sem as palavras, mas com a nossa própria vida, que a nossa vida venha gritar ao mundo que nós carregamos a eternidade de Deus dentro do nosso coração, através do testemunho, através daquilo que Cristo fez em nós. Eu creio, Senhor, que aquilo que no livro de Joel foi determinado e profetizado, em que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho de mosto, que o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o cortador, o destruidor, que foi enviado contra nós outros. Comeremos abundantemente, fartaremos e louvaremos o Senhor nosso Deus, e jamais seremos envergonhados. Nós tomamos, Senhor, isto como uma palavra profética em que temos gerado, que viveremos, Senhor, este avivamento, onde os céus será realidade na terra, onde homens e mulheres santas viverão cheios de clamor, por viver a justiça, a retidão, e nós veremos igrejas, famílias, cidades e nações se renderem aos pés do Senhor Jesus, diante de uma realidade dos céus, vivida aqui na terra. Espírito Santo, este avivamento queimando em nossos corações, em nossas cidades, em nações, onde nós recebemos dentro de nós esta semente daquilo que é eterno. Eu creio que o meu Deus fará outra vez. Eu creio que os caminhos se abrirão, eu creio que as montanhas se moverão, eu creio num Deus, num reino mesmo que avessa. Um Deus que foi inaugurado com a presença, com a vinda de Jesus Cristo nessa terra, um reino que Ele disse: em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo caindo à terra não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dá muitos frutos. Que esta mensagem nesta manhã, Senhor, de morte, produza muitas vidas,
através das nossas vidas, através das nossas células, através das nossas casas. Assim como Jesus, Ele foi este grão de trigo que morreu para frutificar, que nós possamos também viver esta mesma morte para sermos frutíferos nesta terra, a semelhança de Jesus Cristo. Gostaria que vocês se colocassem de pé, levantassem as suas mãos aos céus. Com os olhos no Senhor, pudesse fazer a oração que o apóstolo Paulo fez em Gálatas 2:20, dizendo: logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este meu viver que hoje vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que esta seja a nossa oração nesta manhã. Logo não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Senhor, que eu possa levar a vida de Cristo através da minha vida, pela morte que nos foi dado como convite nesta manhã. Querido Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, e entendemos que para que a vida seja gerada em nós, precisamos morrer. Que esta mensagem, Senhor, venha ecoar durante este ano de 2021 sobre nós como igreja local e sobre todos aqueles que creem que através da morte produzimos vida. Que esta mensagem durante este ano de 2021, Senhor, possa ecoar nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas células e aqui na igreja local. Que possamos viver um ano, Senhor, aonde começou tudo tumultuado, mas veremos o agir de Deus como já foi profetizado, e no final dele nós veremos dezenas, centenas de vidas entregues a Jesus Cristo. Através da nossa morte, nós veremos o novo nascimento brotando na vida de muitas pessoas. E aqui, Senhor, nesta piscina que nós temos aqui abaixo, nós veremos milhares de pessoas ainda, Senhor, descendo as águas do batismo, como Senhor e Salvador de suas vidas, dizendo: eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Que a morte em nós produza essas vidas para Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Levante as suas mãos aos céus. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Um excelente domingo, um beijo no teu coração, e que Deus continue te abençoando e que você continue produzindo muitas vidas para Jesus através desta morte. Amém.